Bom dia! Que bom que você está aqui. Aqui é a Yane Ventura e esse é o episódio 5 do nosso Ritual da Manhã, um podcast para quem quer começar o dia bem, para a gente trabalhar as coisas internamente e para a gente não se esquecer que mesmo quando a vida não está fácil, ainda assim ela pode ser boa. Então vem cá, agora é hora de respirar, de acessar a nossa alta consciência e de, antes de entrar no ritmo do mundo, ajustar o nosso ritmo interno. E eu quero te começar perguntando com honestidade: qual foi a pior coisa que você já se disse internamente? Eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, eu sou ridícula, eu sou uma pessoa péssima, eu sou um fracasso, eu não faço nada certo. Muitas vezes a gente fala esse tipo de coisa pra gente, né? Coisa que jamais a gente falaria pra nenhum outro ser humano. E o primeiro trabalho interno, quando a gente quer se melhorar como pessoa, quando a gente quer melhorar a nossa autoestima, não é um trabalho estético, não é um trabalho externo, não é uma coisa performática, como muitas pessoas estão ensinando por aí. Quando você quer melhorar a sua autoestima, que está conectado com a sua dignidade pessoal, o trabalho é um trabalho espiritual e humano, no sentido da gente recuperar a nossa capacidade de ter respeito e de honrar tudo aquilo que existe no mundo, inclusive a gente mesmo. Eu quero que você pense comigo. Quando a gente é criança, a gente aprende algumas regras simples, mas muito profundas, né? Não bater, não xingar, não humilhar, não menosprezar. Esses ensinamentos não são apenas sobre educação, eles são sobre dignidade. Nós aprendemos que existem coisas que são inquestionáveis, inaceitáveis, inegociáveis, ou deveria aprender, né? Mas, em algum momento da vida, a gente passa a tratar a si mesmo de uma forma que não aceitaria que ninguém se tratasse. Esquece essas regras inquestionáveis. Você deixaria alguém te chamar de lixo? Você aceitaria alguém te dizer que você não vale nada? Você permitiria alguém te humilhar todos os dias? Então, por que você se permite isso internamente? A forma como você fala com você molda o tipo de relação que você constrói com o mundo. A mente que se agride aprende a aceitar agressões. Uma mente que fica se humilhando aprende a se contentar com migalhas. Uma mente que se despreza aprende a se esconder do mundo. Aprende a não expressar quem é para o mundo. Isso é muito grave. Dignidade não é sobre ego, gente. Dignidade é sobre limite interno. É aquela linha invisível que diz assim, ó, daqui para baixo eu não me trato. Existe algo muito profundo aqui que a gente precisa nomear. Quando você se agride internamente dessa forma, não é só sobre autoestima baixa. É uma violação de um limite interno ético. E um limite interno ético que muitas vezes você nunca nem parou para pensar que existia e que você precisava seguir. Porque a gente é ensinado a ter limites éticos com outras pessoas, mas desenvolver isso internamente é uma coisa que poucas pessoas fazem. E por isso a gente tem tanta gente com crise de autoestima. E aqui entra a espiritualidade, não como religião, mas como consciência de valor. Espiritualidade é reconhecer que a vida em si tem valor, que existir já é digno. Você não precisa ser perfeita, você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa acertar sempre. Você é humana. Mas você é digna pelo simples fato de existir. A dignidade é um valor intrínseco. Você não precisa merecer respeito.
Você merece respeito, inclusive vindo de você mesma. Então, começa a perceber nos seus diálogos internos. Se uma criança falasse de si do jeito que você fala de você, algo em você ia se levantar. Você com certeza diria assim, não, para, não fala assim. Isso não é verdade. Ninguém merece ser tratado assim. Existe uma criança interna aí. A criança que nós fomos não desapareceu quando crescemos. Ela continua aí dentro de você. Eu gosto muito de pensar que nós somos como bonecas russas. Sabe aquelas bonequinhas que ficam um dentro do outro? Adolescente que você foi está aí dentro, a criança que você foi está aí dentro. E um adulto saudável é aquela pessoa que aprendeu a cuidar da criança que carrega dentro de si, aprendeu a se responsabilizar por ela, não se tratar mal, não revitimizar, inclusive, porque muitas pessoas falam sobre como foram negligenciadas, machucadas na infância e não percebem que estão fazendo a mesma coisa agora com elas mesmas, só que sendo adultas. A partir do momento em que o respeito por você se torna uma coisa inegociável, a forma como você se trata, a forma como você se posiciona, a forma como você escolhe as suas relações muda. A dignidade precisa deixar de ser um conceito bonito, uma coisa que você está me escutando falar, e precisa se tornar uma regra interna. Algo como, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso não saber, eu posso estar cansada, mas eu não posso me desumanizar. Dignidade é a base da nossa autoestima e da nossa autoconfiança. E essa base ela precisa ser firme, porque a partir disso, o diálogo interno deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um espaço de orientação sábia, de alta consciência. A autocrítica, ela é muito importante, viu? Mas ela não precisa ser cheia de violência. O crescimento, ele não precisa vir com auto-humilhação. A responsabilidade não precisa vir acompanhada de desprezo. E esse é um ponto que poucas pessoas entendem. Respeito não elimina a responsabilidade. Se você errou, a culpa, inclusive, é muito importante, é necessária. É importante você se responsabilizar por aquilo que você fez e que não foi legal. Porque senão a gente entra num campo de narcisismo muito perigoso. Trabalhar a autoestima não é passar a mão na própria cabeça o tempo todo, mas é eliminar a crueldade desnecessária. Por isso esse é um trabalho espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Espiritual porque toca no valor da vida, e psicológico porque reorganiza os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos limites internos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, principalmente. Se tratar com dignidade não é autoestima alta, é o chão mínimo para qualquer saúde emocional e é um chão que a gente não negocia. Então agora, antes de seguir o seu dia, eu quero te convidar para pausar comigo e desacelerar ainda mais por alguns instantes. Encontra uma posição confortável, uma posição possível, do jeito que você tá. Fecha os olhos, se isso faz sentido para você. Se conecta com o presente, porque esse podcast não é só sobre reflexões, é sobre trazer essas reflexões para dentro da gente, para que elas nos transformem, para que elas transpassem quem você é, para que elas realmente façam sentido na sua vida, não seja algo que você só escuta e deixa para lá e depois não lembra. E para que isso aconteça, a gente precisa trazer toda essa reflexão para a nossa consciência, trazer para dentro da gente. E o melhor jeito, na verdade, de fazer isso, olha só, é respirando. É respirando com presença. Então, vamos respirar junto. Inspira.
Percebe o ar entrando, percebe conscientemente o ar saindo. Percebe nesse momento que você está viva. Ó, que delícia! Estar viva já é o suficiente. Agora eu quero que você traga à sua mente os tipos de frases duras que você fala para si mesmo, que você costuma falar. O que é que você costuma se dizer quando você erra, quando você cansa, quando você falha? Respira conscientemente e observa isso. Observe esse padrão. E aí, com gentileza, você vai se perguntar: eu diria isso para alguém que eu amo? Provavelmente a resposta é não, né? Então essa frase não pode continuar morando aí dentro de você. E a gente estabelece aqui e agora um acordo interno de dignidade. Imagina agora na sua frente a sua criança, a criança que você foi. Olha para ela. Observa o rosto dela, a postura, a vulnerabilidade. Respira. Se conecta. E aí eu quero que você repita para ela e para você. Eu posso errar, eu posso não saber, eu posso estar cansada, mas eu não posso me desumanizar. E eu quero que você sinta o impacto dessas palavras no seu corpo. É ser responsiva e gentil. Se perceba sendo responsiva e gentil. Agora, solta. Inspira mais uma vez. Expira. Percebe as mudanças internas acontecendo à medida que você vai tomando consciência das coisas. E ainda presente, eu quero que você repita para você, fixe na sua mente: eu escolho me tratar com dignidade. O respeito por mim não é negociável. Eu sou responsável pelos meus erros, mas eu não preciso me destruir por eles. Respire mais uma vez profundamente. Solta. Percebe esse compromisso silencioso com você sendo estabelecido agora, e aos poucos, quando você estiver pronta, abre os olhos, mexe o corpo, se percebe mais consciente, mais presente, mais atenta, mais sábia. Esse foi mais um episódio do nosso Ritual da Manhã. E hoje eu quero que você se lembre, antes de qualquer conquista, antes de qualquer melhora, antes de qualquer coisa, você merece respeito, inclusive vindo de você. E se essas palavras te tocaram aí dentro, te deixaram um pouco mais inteira, mais centrada, mais em paz, eu quero que você compartilhe isso com alguém. Tem muita gente precisando ouvir isso exatamente agora. Então, a missão de hoje é simples e profunda.
fazer essa consciência circular e curar quem precisa curar. Espero que tenha sido um ótimo momento. Um beijo grande e cheio de respeito. Iane.